O balanço que eu faço é bastante positivo, porque ah, se eu fizer bem uma se eu fizer uma análise mais exaustiva, sobretudo eu como ator multiplico-me ou tenho multiplicado em imensos projetos, nomeadamente em televisão, em cinema, menos em cinema, mas também em cinema, mas no teatro, que é onde eu sinto que o meu percurso está mais solidificado, digamos assim. Eu faço um balanço muito positivo, sobretudo nos anos em que estive no Porto, no Teatro Nacional São João, e tive a oportunidade de fazer textos e espetáculos únicos e ímpares, eu diria. E isso definiu muito daquilo que é a minha personalidade, as minhas motivações e até a matéria combustível enquanto criador, enquanto ator, artista, encenador, por aí fora. Portanto, é um balanço muito positivo, com alguns acidentes de percurso, porque se assim não fosse, também não valorizava tanto as coisas que correm realmente bem. Depois, como encenador, é um trabalho que eu faço muito mais pontualmente, mas o balanço também é muito positivo. Tenho muito boas memórias das coisas que já fiz e pronto, passei. Olha, eu cheguei a este texto, eu conheci este texto mais ou menos há 6 anos, porque andava depois de um mais ou menos longo período sem encenar, depois volta ao desejo, voltam as motivações, andava à procura de um texto que não tivesse muitos atores, sempre por questões logísticas e pragmáticas, no sentido em eu não tenho nenhuma estrutura, portanto, cada vez que me decido a encenar, sou eu que reúno as tropas e convoco as pessoas e, portanto, começo sempre os projetos do zero. Portanto, convinha-me que fosse um texto com poucos atores. Na altura cruzei-me com o Pedro Mexia no Porto, que curiosamente esteve para encenar este texto há muitos anos também, com outro elenco, até mais jovem. E ele perguntou-me, trocámos umas impressões sobre o que é que vais fazer a seguir, o que é que estás a pensar fazer. Disse, olha, estou à procura de um texto para 3, 4 atores, para ver se volto a encenar qualquer coisa. Foram mais ou menos estas as palavras. E disse-me, pá, eu tive para fazer um texto de um autor dinamarquês, o Peter Asmussen, que é maravilhoso, estou inclusivamente a pensar em editá-lo. Se quiseres, eu mostro o texto e tu avalias. E pronto, e assim foi. Portanto, eu li o texto e fiquei imediatamente preso. Preso ao enredo, às personagens, à história, ao contexto, à situação e pronto. Foi uma longa caminhada, porque isto era para ter sido estreado mais cedo, mas enfim, depois veio a pandemia e a pandemia alterou completamente as regras do jogo. Não é? A praia falando assim de uma forma muito sucinta da história, porque isto há várias camadas aqui na peça e no texto, e no próprio espetáculo, obviamente. São dois casais, 4 pessoas, que regressam regularmente a um mesmo local, a uma praia onde nada acontece, onde não há crianças, onde não há agitação, onde não se passa rigorosamente nada, onde não há diversão. E eles regressam sistematicamente a esta praia, sem nenhum motivo aparente, porque o espetáculo começa de uma forma muito ligeira, eu diria até, e depois vai-se adensando. Portanto, a história de 4 pessoas que regressam sistematicamente a um mesmo lugar e que se vão envolvendo por alguns sinais que vão aparecendo aqui em cena e porque se percebe também que um dos casais, portanto o elemento masculino e o elemento feminino de um dos casais se vão envolvendo fora aqui do contexto, fora da praia. E portanto, depois isto é a história
os encontros e vários desencontros, as aproximações, uma espécie de toque e foge entre as 4 pessoas, entre os 2 casais, que se vão envolvendo entre si, e isto vai ficando cada vez mais negro, porque na verdade são personagens um bocadinho à bout de souffle, não é? Vazias, solitárias, desesperadas, à espera de um consolo impossível de satisfazer. É uma frase que eu repito, que eu tenho usado como mote para contextualizar o texto e o espetáculo. É de um livro do Stig Dagerman, que também é um autor nórdico, que é a nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer. E é um bocadinho aquilo que se passa aqui em cena, estas 4 pessoas que nunca se conseguem reencontrar. É porque parece que há aqui uma espécie de troca de casais, não é? Eles envolvem-se, os casais envolvem-se entre si e parece que aquilo vai dar a algum lugar proveitoso e produtivo do ponto de vista amoroso. E não, vai-se afundando cada vez mais. Mas há uma esperança, há uma espécie de uma luz ao fundo do túnel na relação destas personagens que depois se percebe que não chega a acontecer. Portanto, há sempre uma espécie de um ímpeto final, um último fogo, uma tentativa de resgate sistemático em relação ao outro que nunca chega a acontecer. E, portanto, eu diria que esse é o grande gatilho do espetáculo. Tem corrido bem. O processo foi relativamente pacífico, eu diria, porque eu só trabalho com. Isto pode parecer um bocado pretencioso, mas eu só trabalho com pessoas de que de alguma forma admiro ou gosto e pelas quais sinta alguma empatia, mesmo que seja pode ser até uma empatia imediata, porque, por exemplo, uma das atrizes que está envolvida no espetáculo, que eu não conhecia todo, veio por audição e, portanto, foi uma escolha, do meu ponto de vista, muito acertada, porque eu confio muitas vezes, confio quase sempre no meu instinto e normalmente ele está certo. Portanto, o processo foi muito agradável, porque uma boa parte da equipa artística eu já conheço de outros espetáculos e, portanto, há um diálogo constante. O espetáculo, do meu ponto de vista, é sempre... Obviamente que eu, como encenador, tenho a palavra final, mas é um espetáculo... Os meus espetáculos são sempre construídos em conjunto, em equipa. Não digo que isso não aconteça regularmente noutros sítios e com outros encenadores, mas esse, para mim, é a diretriz principal. Depois, aqui no teatro, as coisas tornaram-se mais complexas, porque o espetáculo, do ponto de vista da encenação e dos pormenores, é difícil. Há muitas coisas, tem muita informação, há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, em simultâneo. Portanto, há ações que se passam simultaneamente nos 2 quartos, enfim, um dos quartos é sempre mais presente que o outro, portanto, mas os atores saem num sítio, entram no outro, vão para o pequeno almoço, vêm da praia, portanto, são cenas muito pequenas, muito curtas e, portanto, para não se perder a dinâmica e o fio narrativo e condutor do espetáculo, é preciso ativar todos os mecanismos que, no fundo, embrulham o espetáculo, não é? Nomeadamente a nível da banda sonora, a nível da luz, a nível dos figurinos. Poder-se-á dizer, sim, mas isso é o que acontece em todos os espetáculos, mas neste é particularmente difícil porque as cenas são muito curtas e as mutações são muito rápidas e, portanto, organizar isso tudo foi para mim o aspecto mais difícil. Do lado de cá, sinto-me mais confortável, tenho mais... Para já depende só de mim próprio e, portanto, tenho um controle mais ativo sobre as coisas que faço e depois tenho muito mais experiência como ator do que como encenador. Sou apenas responsável por mim próprio, pelo meu próprio trabalho e, obviamente, que enquanto encenador, enfim, sou uma espécie de gestor de informação,
som, luz, figurinos, adereços, o envolvimento dos atores, das personagens, os links entre as várias. Portanto, é um trabalho de muito maior responsabilidade, onde é mais fácil as coisas entrarem, desafinarem, num certo sentido, porque como há muita informação e há muita coisa, é uma espécie de um puzzle que se vai juntando. Às vezes uma peça fora do sítio é o suficiente para que nós olhemos para o objeto, para o espetáculo e percebemos, aquilo ainda não está exatamente no sítio. É claro que eu, enquanto ator, às vezes quando faço um espetáculo, posso sentir isso em relação a uma determinada cena, ou em relação a um colega ou uma colega, mas não me sinto responsável por eles, não é? E aqui sinto-me responsável por tudo, por todos, pelos meus colegas, pelos atores, pela equipa artística, e portanto isso cria objetiva e necessariamente mais ansiedade, não é? E portanto eu tenho muito menos, apesar de ter muita experiência como ator, tenho muito menos experiência como encenador e portanto fico sempre muito mais apreensivo em relação às coisas que podem correr menos bem. Que seja mais desempoeirado nas relações entre pessoas e companhias e estruturas. Perdemos muito tempo a falar muito mal uns dos outros, eu acho, e a olhar de soslaio e com desconfiança para muitos dos nossos colegas e companheiros, e acho que temos que aprender a aceitar algumas coisas e a trabalhar para outras em conjunto, porque as nossas expectativas, as nossas perspectivas e o nosso olhar sobre, até estético, sobre as coisas que vamos produzindo é diferente, mas estamos todos no mesmo território e, portanto, enquanto não nos mentalizarmos que, apesar de termos pontos de vista diferentes e termos sentidos estéticos diferentes e objetivos diferentes, tudo o que fizermos para nós também vai servir para os outros e, portanto, devíamos ser mais solidários e mais empáticos uns com os outros e respeitar mais os pontos de vista e as personalidades e as idiosincrasias de cada um de nós. E acho que isso, sobretudo em tempos tão difíceis como aqueles que vivemos hoje, é muitas vezes esquecido, com muita pena minha.